Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Martins Assunção chegando nesse domingo para trazer uma análise do que foi a derrota do Flamengo ontem diante do São Paulo e assim como também trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes da gente trazer esse giro de informações e essa análise da partida de ontem, a gente pede a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, a partida contra o São Paulo ontem no Morumbi, que chegou com boa expectativa de vitória para todos os rubro-negros, porém o que a realidade mostrou foi tudo diferente. Devemos esquecer o que vimos ontem no Morumbi, porque foi ruim de ver, né? Porém, longe de ser terra arrasada, viremos a página e vamos enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira. Então, vamos fazer aqui uma análise fria, porém objetiva, do que aconteceu ontem na derrota do Flamengo para o São Paulo no Morumbi por 1-0. Tínhamos apenas um atleta dos 11 que enfrentaram o Palmeiras e venceram com categoria e com autoridade o Palmeiras no meio da semana pela Copa do Brasil. Porém, a lembrança do bom desempenho nos jogos durante a Copa América nos permitiu sonhar e imaginar que, diante do São Paulo, seríamos diferentes, seríamos competitivos. Precisamos desse desempenho e resultado ruim para tirar algumas conclusões sobre alguns jogadores e sobre suas posições de atuação. Gabriel Barbosa não é e nunca será um meio armador. Isso ficou constatado. Partida desastrosa do camisa 99. A oportunidade de minutagem dada por Tite a Gabriel Barbosa, jogando numa função que só ele imagina que ele sabe fazer e que realmente a realidade é totalmente o contrário, não foi aproveitada em todo pelo atacante. Até porque foi uma partida desastrosa do Gabriel. E quando eu falo Gabriel, não quero dizer que o Gabriel foi responsável pelo resultado de derrota diante do São Paulo. Todo o time do Flamengo jogou mal. Comecei com o Gabriel a fazer essa análise, porém, como eu disse agora há pouco, todo o time não foi bem. Porém, começando por ele até o pessoal da frente. Tudo foi uma decepção. Matheus Gonçalves, Carlinhos e Bruno Henrique, em momento algum, conseguiram a performance ideal para que pudessem ajudar ao Flamengo. Sobre os outros setores da equipe, não podemos falar diferente, ou seja, tudo foi ruim. Basta dizer que na hora do gol, tínhamos os 11 jogadores do Flamengo, na hora do gol que tomamos do São Paulo, nós tínhamos 11 jogadores do Flamengo dentro da área, dentro da grande área. E somente na pequena área tinham 8. E mesmo assim não conseguiram evitar do Carelli cabecear, marcar o gol e decretar números finais à partida. Falamos do ataque, falamos da defesa, porém o meio-campo quase não falamos. Porque quase também não existiu. Pois Léo Ortiz, Alan e Gabigol deixaram muito a desejar, sem falar em conta de que dos 3 jogadores do meio campo, que é o principal setor de uma equipe de futebol, nós tínhamos 2 jogadores improvisados. Afinal de contas, Léo Ortiz não é volante e Gabriel Barbosa não é armador. Menos um pouquinho Léo Ortiz, que, como sempre, tentou ali, pela qualidade que tem, dar qualidade ao setor, porém não conseguindo. Alan e Gabigol, sem nota, não jogaram para que pudessem ter uma análise mais decisiva sobre eles. Por fim, o treinador Tite, que apesar de justificar os riscos de lesão pelo time que escalou, porém escalou alguns jogadores de forma erradas em posições escolhidas. O Flamengo ontem foi um coletivo de desempenho ruim, escolhas ruins e também tomadas de decisões ruins. A delegação rubro-negra voltou ao Rio de Janeiro logo após a partida em voo fretado,
contra o São Paulo, os jogadores folgam hoje domingo, estão folgando hoje domingo, e vão se reapresentar amanhã à tarde no CT1 do Urubu, onde iniciam a preparação para a partida decisiva pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, na quarta-feira, 20 horas, no Allianz Parque. A derrota do Flamengo para o São Paulo no último sábado tirou do rubro-negro o posto de melhor time visitante do Campeonato Brasileiro na edição 2024. Antes de entrar em campo contra o São Paulo, o Flamengo dividia com o Botafogo o posto ganhando apenas dos critérios, né? Dividia com o Botafogo o mesmo número de pontos como visitante, mas o Flamengo levava vantagem em alguns critérios que ele perdia ser escolhido o melhor visitante. O Flamengo perdendo e o Botafogo vencendo, o Atlético Goianiense, o time alvinegro agora é o melhor visitante. A campanha do Flamengo fora de casa, em 11 jogos, em 10 jogos são 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 18 pontos ganhos em 33 disputados. Meus amigos, sobre o poupar jogadores, nosso adversário de quarta-feira, o Palmeiras, também hoje diante do Internacional, irá poupar 80% do seu time titular. Estão tratando a quarta-feira como uma guerra, até por causa das situações que se originaram a partir da derrota para o Flamengo na última quarta-feira, como, por exemplo, uma invasão da torcida organizada do Palmeiras lá no CT do Palmeiras. Inclusive, foi chamada até a polícia. Então, eles estão tratando isso como guerra, mas vão perder. Rubro-negro, qual o seu pensamento sobre o poupar jogadores e priorizar competições? Alguém aceitaria de bom grado vir contra o São Paulo com o time titular e poupar jogadores diante do Palmeiras, da Copa do Brasil, depois de ter ganho o primeiro jogo por 2-0? Responda aí, comente no vídeo se você é a favor de poupar ou você acha que o calendário é que não nos permite jogar todos os jogos com o time titular. Comente e diga qual é a sua opinião sobre essa situação. O Flamengo diante do São Paulo ficou marcado por situações que diferem de um momento de normalidade no rubro-negro. Após 15 rodadas, o Flamengo volta a ficar sem marcar um gol no Brasileirão. A última vez que isso tinha acontecido teria sido na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo enfrentou o Botafogo no Maracanã e perdeu por 2-0. Sem falar que nessa rodada, com a derrota para o São Paulo e com a vitória do Botafogo por 4-1 diante do Atlético Goianiense lá em Goiânia, o Flamengo perdeu o posto de melhor ataque do Campeonato Brasileiro para o próprio Botafogo, que ganhou de 4-1. Eles agora têm 35 gols marcados e nós somos o segundo melhor ataque do campeonato com 34. Porém, a gente não pode deixar de lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Botafogo, um jogo adiado contra o Internacional de Porto Alegre. Outra perda com a derrota para o São Paulo foi uma sequência invicta de 4 jogos sem saber o que era perder. Agora é levantar a cabeça e buscar uma nova sequência de invencibilidade, principalmente com vitórias, que nos permitirá avançar tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil e também na Libertadores, já que esse mês nós vamos jogar os 2 jogos decisivos das oitavas da Libertadores contra o Bolívar. Rubro-negros, precisamos elevar as nossas orações e os nossos pensamentos positivos em relação ao nosso grande campeão mundial, Adílio, né? Que passa, nesse momento, por situações difíceis em relação à sua condição de saúde, ao tratamento de um câncer no pâncreas, que apesar de saber da agressividade desse tipo de câncer, precisamos continuar em oração, pois essa tem poder de tudo, inclusive de amenizar a dor do nosso grande campeão do mundo, Adílio. Então, toda oração é válida, oração nunca é de menos, sempre é demais, para que a gente consiga alavancar aí a situação da saúde do nosso Adílio, né? Depois de informações extraoficiais, o Flamengo Basquete, o orgulho da nação, confirmou a contratação do armador Alexei Borges, que junto de Franco Balbi terá a função de armar o basquete do Mengão. No final dessa
Falar em Franco Balbi, né? Outra notícia do basquete, o Flamengo anunciou a renovação do armador Frank Balbi, o Mago, né? A renovação é para a temporada 24/25, e que o Mago continue sendo muito feliz no Flamengo e que assim também a nação também se sinta muito feliz com a continuidade do grande armador argentino do Flamengo, Franco Balbi. O Flamengo jogando ontem, sábado, pelo Campeonato Carioca Sub-20, especificamente pela Taça Guanabara, na Gávea, empatou com o Fluminense por 1-1. Caio Garcia marcou o gol para o Flamengo. Apesar do empate, o rubro-negro assegurou a classificação para o mata-mata decisivo da competição. A luta agora do Flamengo é somente para confirmar a liderança geral da competição e conquistar, assim, algumas vantagens importantes para os mata-matas. Para finalizar, nós vamos falar de Rebeca Andrade, nada mais, nada menos, a dona de Paris, né? Que vem sendo o grande nome da delegação olímpica do Brasil em Paris, nas Olimpíadas. Neste final de semana, a Rebeca Andrade, a atleta rubro-negra do Flamengo, conquistou a sua terceira medalha da competição. Agora, são 5 na carreira, sendo a maior vencedora, a maior ganhadora entre mulheres aqui no esporte olímpico brasileiro. E pode vir mais, afinal de contas, ela ainda vai disputar, se eu não me engano, mais 2 participações na Olimpíada de Paris. Então, parabéns enorme, não só para a Rebeca Andrade, mas para todas as outras ginastas brasileiras rubro-negras que estão em Paris nas disputas das Olimpíadas. Meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui.